Senhores deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, o Dr. João Gomes Caravinho. O Sr. Ministro tem uma intervenção inicial que iríamos começar por ouvir. Eu anunciava só a nossa grelha de pós-trabalhos. Portanto, teremos uma ronda de 8 minutos, pergunta por 8 minutos por grupo parlamentar, resposta do Sr. Ministro, pergunta-resposta. E depois teremos a seguir uma segunda ronda com 5 minutos e resposta conjunta do Sr. Ministro, com mais uma ronda, se for necessário, de 2 minutos por Sr. Deputado. Grupo parlamentar e depois por grupo parlamentar 3 minutos e 2 minutos por Sr. Deputado. Eu começava por, além de mais uma vez reiterar, dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e cumprimentá-lo e dar a palavra ao Sr. Ministro para fazer a sua intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Matos Rosa. Boa tarde a todos os senhores deputados, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Começo por agradecer o convite para estar aqui, começo por desejar também sucesso pleno à Comissão Parlamentar de Inquérito na sua missão. Vou procurar trazer aqui nesta audição algumas considerações sobre questões associadas à experiência de Tancos, questões naturalmente que dizem respeito ao período pós 15 de outubro de 2018, que foi quando tomei posse. Os senhores deputados compreenderão naturalmente que não possuo informação relevante em respeito ao período anterior a 15 de outubro do ano passado, na medida em que apenas acompanhava como cidadão interessado, através da comunicação social, toda esta problemática. No momento em que assumi funções, tive preocupação de fazer um levantamento exaustivo da documentação disponível no Gabinete do Ministro da Defesa. Portanto, essa foi uma das primeiras orientações que dei ao meu gabinete, que se procedesse a uma pesquisa completa nos arquivos, nos cofres, de forma a assegurar que não havia nenhum documento recebido no âmbito do projeto no âmbito do processo do desaparecimento do material militar ou das circunstâncias que rodearam o chamado achamento. Nenhum documento que tivesse alguma relevância judicial. Fez-se, portanto, um levantamento exaustivo e nada foi encontrado. E isso permitiu que me concentrasse naquilo que me pareciam ser, do ponto de vista político, do ponto de vista operacional, as prioridades que o Ministro da Defesa Nacional deveria ter. Portanto, uma vez identificado que não estava em falta em relação a nenhum dever de colaboração com a Justiça, aquilo que entendi ser a primeira prioridade era contribuir para devolver às Forças Armadas um ambiente de tranquilidade, um ambiente de normalidade e muito em especial ao Exército. Só nessas circunstâncias é que seria possível o Exército e as Forças Armadas poderem concentrar-se nas suas missões fundamentais e é isso que os portugueses esperam das nossas Forças Armadas. Portanto, enquanto Ministro da Defesa Nacional, a tranquilidade das Forças Armadas tinha evidentemente de ser um assunto prioritário. Para que isso fosse possível, para a minha opinião, afigurou-se essencial cumprir 2 requisitos. Primeiro, renovar a liderança e o enfoque do Exército e, segundo, ter condições para assegurar aos portugueses que um episódio como o Tancos não poderia voltar a ocorrer. E, portanto, partilho aqui umas breves considerações sobre cada uma dessas questões. Em primeiro lugar, a questão de virar a página no Exército. Por razões óbvias, as circunstâncias impunham uma nova liderança no Exército. O general Rovisco Duarte entregou a sua carta de demissão ao Sr. Presidente da República na quarta-feira, 17 de outubro. Nesse dia e no dia seguinte, levei a cabo as diligências necessárias para escolher um novo chefe de Estado-Maior do Exército e escolhi o general Nunes da Fonseca. As instruções que dei ao general Fonseca foram claras, nomeadamente que o Exército deveria estar concentrado nas suas missões, na execução das missões, no aprontamento para as missões
e no apoio às missões. E esse deveria de ser um enfoque cotidiano e exclusivo do Exército e não considerações ou polémicas relacionadas com o caso de Tancos. Para tal, era importante que todas as lições aprendidas de Tancos tivessem sido devidamente absorvidas e as conclusões postas em prática. Dei igualmente instruções para que todas as questões relacionadas com Tancos fossem tratadas com transparência, com lisura, com a cooperação institucional irrepreensível. Em minha opinião, o general Nunes da Fonseca tem sabido interpretar bem essas orientações. Portanto, essa foi a orientação para dentro das Forças Armadas. Quanto ao segundo ponto, parecia-me igualmente prioritário poder assegurar os portugueses que um episódio como Tancos não podia repetir-se. Indiquei aos chefes militares, nos primeiros contactos com eles, seja o novo chefe de Estado-Maior do Exército, seja também o chefe de Estado-Maior da Armada e o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, indiquei que eu queria estar em condições de poder dar essa garantia aos portugueses. Em conjunto com os chefes militares, procedeu-se a uma avaliação rigorosa e transparente das vulnerabilidades. Confirmou-se que as medidas que tinham sido identificadas nas várias auditorias iniciadas em 2017, que essas medidas tinham sido todas implementadas. Com base nessas auditorias e nos subsequentes relatórios de follow-up, foi possível obter as necessárias garantias dos chefes de Estado-Maior que eu pretendia. Logo que possível, e como é da praxe para um novo ministro, visitei os 3 ramos. Mas no meu caso quis que cada uma das visitas incluísse também uma visita aos principais paióis, a saber Santa Margarida, Marco do Grilo e Alcochete. Essas visitas serviram de ocasião para um briefing no local sobre os sistemas de segurança, com explicações sobre aquilo que foi alterado desde o assalto a Tancos. Subsequentemente, já no mês de novembro, assinei despachos para cada um dos ramos das Forças Armadas, reiterando a necessidade de se respeitarem escrupulosamente todas as medidas preconizadas pelo meu antecessor em setembro de 2017. Essas medidas dizem respeito ao reforço do controle de segurança e vigilância dos paióis, bem como de sistemas de segurança de transporte e sistemas de segurança das próprias instalações militares. Os chefes de Estado-Maior dos 3 ramos têm plena consciência da elevada importância de assegurar a segurança dos paióis e todos ofereceram-me as garantias que eu pude retransmitir em declarações públicas para o país. Hoje posso reafirmar com confiança que o equipamento à guarda das nossas Forças Armadas encontra-se em plena segurança e que não seria possível repetir-se uma situação como a de Tancos. Posteriormente, tive a oportunidade de homologar as auditorias de follow-up às auditorias iniciais, portanto, houve auditorias iniciais. Na sequência dessas auditorias iniciais, os ramos desenvolveram medidas preconizadas nas auditorias e depois fizeram-se auditorias de follow-up que eu pude homologar e as conclusões dessas auditorias de follow-up estão agora também em fase de execução por parte das chefias militares. O acervo significativo de medidas inspectivas, recomendações e investimento em infraestruturas e vigilância foram objeto de atenção especial nos meus primeiros meses em funções, tendo tudo sido revisitado por mim e pelos chefes militares. Houve correção de procedimentos, criaram-se processos e sistemas de controle mais eficazes e é isto que nos pode dar plena confiança. Eu creio que a conjugação destes fatores permitiu restaurar a confiança dos portugueses e criar condições para que o Exército e as Forças Armadas, no seu conjunto, se concentrassem naquilo que são as suas missões fundamentais, sem que as consequências do episódio de Tancos fossem uma distração. A partir dessa altura, a questão de Tancos deixou de estar no âmbito das Forças Armadas e passou a estar apenas
onde tinha de estar, nomeadamente na esfera judicial e na esfera parlamentar, através desta comissão de inquérito. Outra questão que tem sido suscitada em função do roubo e posterior achamento diz respeito à Polícia Judiciária Militar. No final do ano passado, no dia 28 de dezembro, recebi o relatório da Auditoria Extraordinária aos procedimentos de prevenção e investigação criminal na Polícia Judiciária Militar, relatório que tinha sido mandado a instaurar pelo meu antecessor, o Ministro Azeredo Lopes. A 17 de janeiro homologuei esse relatório. O relatório continha um conjunto de recomendações para a melhoria dos procedimentos internos da PJM, recomendações que foram endossadas e que constituem hoje objeto de trabalho por parte da Polícia Judiciária Militar. Tive a ocasião de visitar a Polícia Judiciária Militar, ainda em dezembro, e de transmitir aos funcionários da Casa uma mensagem de encorajamento, tal como no caso do Exército e das Forças Armadas em geral. Eu considero que é importante que a PJM possa desempenhar o seu trabalho de forma normal e tranquila, sem que esse trabalho seja penalizado por questões de polémica pública. Mais recentemente, após ter recebido uma comunicação sobre a matéria da parte da Procuradoria-Geral da República, uma comunicação que continha elementos relacionados com o dia 18 de outubro de 2017, portanto o dia do achamento do material furtado em Tancos, ordenei uma ação inspectiva para o apuramento da legalidade da atuação da PJM nessa ocasião. A ação inspectiva foi feita com a urgência que eu tinha pedido e foi possível concluir que houve uma quebra do dever de cooperação por parte dos elementos da PJM envolvidos no chamado achamento, tendo havido desvios em relação ao padrão de atuação da PJM em situações de investigação criminal. Esse relatório é um relatório confidencial, foi transmitido para a Sra. Procuradora-Geral da República, para os devidos efeitos, e foi também transmitido para os chefes de Estado-Maior do Exército, da Armada e da Força Aérea, que têm responsabilidade em matéria disciplinar para que eles procedam em conformidade de acordo com a legislação em vigor. Quanto ao mais, eu gostaria de chamar a atenção para o facto de, em cada ano, se investigarem várias centenas de casos na Polícia Judiciária Militar. Só este ano, até agora, foram abertos 173 inquéritos, que estão atualmente a ser investigados. Entre 2015 e a data atual, foram concluídos e remetidos para o Ministério Público 1.456 inquéritos. Ou seja, o trabalho normal da Polícia Judiciária Militar é um trabalho intenso e funciona precisamente de acordo com o preceituado. Enquanto Ministro da Defesa Nacional, a minha prioridade a esse respeito é que a PJM se dedique à continuidade daquilo que é o seu trabalho cotidiano normal e que qualquer tipo de comportamento desviante por parte de agentes da Polícia Judiciária Militar seja adequadamente detectado e penalizado. A auditoria extraordinária que foi ordenada pelo meu antecessor e a ação inspectiva pedida por mim oferecem pistas para algumas melhorias que estão atualmente em curso e fornecem o material necessário para que as autoridades competentes possam proceder em conformidade quanto às falhas que terão ocorrido. Em conclusão, senhores deputados, enquanto cidadão e enquanto Ministro da Defesa Nacional, eu quero expressar aqui o meu desejo de que haja um apuramento integral da verdade neste caso. Esse apuramento compete às instituições que têm esta responsabilidade, nomeadamente na esfera judicial e no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Estou, naturalmente, plenamente disponível para colaborar no apuramento cabal de toda a verdade. Os desafios com que se confrontam todos os dias os nossos militares e as missões que eles têm para cumprir não se coadunam com climas de suspeição e incerteza. Muito obrigado, estou à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra para iniciar a primeira ronda de perguntas ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e todos os que o acompanham. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, o Sr. Ministro é nomeado na sequência da demissão do Ministro Azeredo Lopes e a demissão do Ministro Azeredo Lopes está naturalmente ligada com o furto das armas dos paióis tanques. O Sr. Ministro tem consciência desse facto e sabia que, ao assumir a pasta da Defesa, naturalmente que esse iria ser um assunto que estaria na ordem do dia e sobre o qual quer a imprensa, quer a Assembleia da República, porque já na altura se falava da Comissão de Inquérito, iriam ouvir o Sr. Ministro sobre o assunto. E, por certo, terá tido todo o cuidado nas conversas que teve com o seu antecessor, bem como, dentro do seu Ministério, procurar informar-se sobre todos os factos que estiveram na base do furto das armas dos paióis nacionais de tanques, bem como todos os procedimentos que foram adotados pelo seu antecessor, no sentido de esclarecer todo esse furto, como é que ele aconteceu, como é que o achamento das armas aconteceu e, tendo em conta o que o Sr. Ministro já disse, que era a necessidade imperiosa de restaurar a imagem das Forças Armadas, principalmente do Exército. O que é que o Sr. Ministro, nas conversas que teve com o seu antecessor, que naturalmente devem ter sido muito aprofundadas, porque essa foi a base da demissão do Ministro Azeredo Lopes, no sentido de se informar e poder dar o seu contributo para o esclarecimento deste assunto? Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente tive uma reunião de transição com o meu antecessor, uma reunião de 1 hora. Estou particularmente grato porque ao longo do fim de semana entre a sua demissão e a minha entrada em funções, ele e os membros do gabinete dele dedicaram o fim de semana a prepararem uma pasta bastante extensa de materiais, de matéria que estava em curso no âmbito do Ministério da Defesa Nacional e que me permitiu rapidamente inteirar-me de um conjunto de questões. Nós não falámos de tanques, não falámos dessa matéria, não houve da parte dele nenhuma informação e essa matéria estava já no âmbito judicial, pelo que também não considerei necessário pedir-lhe esclarecimentos que ele seguramente já deu ou dará oportunamente às instâncias apropriadas. Devo dizer que não entendi as minhas funções como as de um investigador sobre essa matéria, visto que essas funções estão atribuídas a quem tem de as desempenhar. A minha preocupação dizia respeito ao futuro, mais do que ao passado apenas na medida em que me ajudava para as minhas tarefas futuras. Muito obrigado, Sr. Ministro. Olha, uma palavra tem sido perplexidade. Sinceramente, esta resposta do Sr. Ministro, para mim, é outra perplexidade a acrescentar às inúmeras que temos tido nesta Comissão de Tanques. O Sr. Ministro, numa reunião de passagem de testemunho, entre aspas, dizer que não falaram sobre tanques, que era o facto que esteve na base da demissão do Sr. Ministro, e que, no entender, e causou problemas de imagem às Forças Armadas, causou problemas de imagem ao Governo, causou problemas de imagem ao país. Não terem conversado sobre o problema de tanques, para mim, é uma imensa perplexidade e penso que para os portugueses que amanhã lerem isso no jornal também terão essa mesma perplexidade. Mas nós temos ao longo desta Comissão de Inquérito verificado muitas imagens diferentes, muitas perspectivas diferentes pelos inúmeros elementos que têm sido aqui inquiridos e ouvi na declaração inicial do Sr. Ministro que procurou vários documentos no seu Ministério e que não terá encontrado nenhum que estivesse diretamente relacionado com tanques. E temos ouvido aqui, nos diversos intervenientes, dizer que entregaram, quer aos chefes de gabinete, quer aos ministros, memorandos para a frente, memorandos para trás. O Sr. Ministro acha natural que no Ministério da Defesa não conste nenhum desses documentos que se tem falado aqui na Comissão de Inquérito?
Bom, de facto, o que lhe posso dizer é que fizemos o levantamento que referi e não havia nenhum documento que não tivesse sido já entregue às instituições apropriadas, nomeadamente à Procuradoria-Geral da República. Portanto, como imagina, há vários documentos de natureza secreta relacionadas com, por exemplo, as auditorias, mas nada que não fosse já do conhecimento das autoridades competentes. Era essa a minha preocupação. Portanto, eu posso concluir que o levantamento exaustivo que o Sr. Ministro mandou efetuar no seu Ministério se versou apenas sobre documentos e não sobre ouvir o que é que o seu antecessor tinha dito sobre o assunto, o que é que pensava sobre o assunto. Aquilo que eu sei é que o meu antecessor manifestou disponibilidade para ser ouvido pelas instâncias apropriadas, não me sentia na posição de inquisidor. Aquilo que me interessava no diálogo com o meu antecessor era o de saber o estado, o ponto de situação de um conjunto de matérias que, como saberá, vão muito para além da questão de tanques, e ele teve a amabilidade de me atualizar sobre um conjunto de assuntos que não o assunto de tanques. Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós, nesta Comissão de Inquérito, ouvimos falar de 3 memorandos. Eu vou especificar. O Sr. Ministro teve conhecimento do memorando entregue pelo Coronel Luís Vieira no início do mês de outubro no Ministério da Defesa, entregue ao General Martins Pereira, na altura chefe de gabinete de Azeredo Lopes. Alguma vez teve contacto com esse documento? Teve alguma conversa com o mesmo? E alguma vez pediu que procurassem o documento no Ministério? Eu não conheço esse documento, nunca o vi. Naturalmente que porque já era de conhecimento público que haveria um documento, quando eu assumi funções, e quando pedi que se fizesse o levantamento, também tinha em mente esse documento, que não foi encontrado. Nunca falei com o Sr. Coronel Luís Vieira, nem falei desta matéria com o Sr. General Martins Pereira. Há um segundo memorando, entregue em 4 de agosto, onde o Coronel Luís Vieira diz que há mau relacionamento entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária. Alguma vez teve conhecimento deste memorando e o encontrou na busca exaustiva que fez no Ministério? Não tenho nenhum conhecimento desse memorando. Outra das orientações que foram aqui presentes pelos inquiridos é a referida tese da encenação, que o achamento das armas teriam sido alvo de uma encenação por parte da Polícia Judiciária Militar e que essa recuperação nos remete para o conhecimento de uma investigação paralela que terá ocorrido pela Polícia Judiciária Militar, saindo das ordens emitidas quer pela Procuradoria-Geral da República, que entregava a gestão do dossiê à Polícia Judiciária e que a Polícia Judiciária Militar apenas teria o papel de coadjuvante da Polícia Judiciária. Alguma vez teve conhecimento desta tese? Foi referida por alguém? Como é que encara esta ideia que tem sido transversal em toda a Comissão de Inquérito? Naturalmente que essa tese, sendo uma tese pública, e é uma tese de que ouvi falar. Aquilo que era minha preocupação, e foi objeto da ação inspectiva que mandei fazer, dizia respeito à legalidade da atuação da Polícia Judiciária Militar. Fez-se a ação inspectiva e há, de facto, como indiquei nas minhas declarações iniciais, há, de facto, matéria para pensar que houve uma quebra do dever de cooperação e que houve falhas de atuação por parte dos responsáveis na Polícia Judiciária Militar. A minha preocupação, enquanto Ministro da Defesa Nacional, era verificar que tais falhas
se devem a erros de comportamento, desvios de comportamento por parte de responsáveis e não a falhas sistemáticas ou sistémicas institucionais. Fiquei satisfeito quanto a isso, fiquei satisfeito que os procedimentos habituais são habitualmente seguidos, que aquilo que se verificou terá sido uma exceção e não algo de habitual no comportamento da Polícia Judiciária Militar. E, portanto, acho que nessas circunstâncias aquilo que há a fazer é, sobretudo, identificar exatamente como é que foi possível que tal ocorresse e tirar as lições apropriadas e, nomeadamente, proceder também em conformidade em termos disciplinares. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passemos agora para a demissão do chefe de Estado-Maior do Exército, General Rubisco Duarte. O Sr. Ministro disse que na sua atuação inicial pretendia renovar a liderança. Com isto quer dizer que foi o Sr. Ministro que solicitou ao General Rubisco Duarte que se demitisse? O Sr. General Rubisco Duarte assinou uma carta pedindo a sua exoneração ao Sr. Presidente da República. Portanto, foi ele que assumiu essa iniciativa. E o Sr. Ministro, por certo, tem conhecimento que a carta enviada ao Sr. Presidente da República fala em motivos pessoais para pedido de exoneração, mas que em reunião tida com as chefias militares e com outros militares, ele fala de pressões políticas e de situações políticas que o levaram a demitir-se. O Sr. Ministro não se sentiu atingido e o Sr. Ministro diz mesmo que era importante renovar a liderança. O que é que o Sr. Ministro quer dizer com isso? Não está implícita a ideia de demissão do Sr. Chefe de Estado-Maior? Eu creio que, ao pedir a exoneração, o Sr. General interpretou corretamente o momento. Era um momento, de facto, em que se exigia a renovação. Foi isso que aconteceu. Quanto ao mais, vi, de facto, que houve declarações por parte do Sr. General que falam de várias motivações que terá tido para apresentar a sua carta. Do ponto de vista institucional, apenas me posso ater àquilo que ele escreve na carta pedindo ao Sr. Presidente da República que o exonere, que ele fala de questões pessoais. O mais terá de ser o próprio General Rubisco Duarte a esclarecer. Eu vou colocar uma situação hipotética, Sr. Ministro. Perante toda a atuação do General Rubisco Duarte após o furto das armas de tanques e perante a atuação quer do Exército, quer do Governo nesta matéria, o Sr. Ministro, se ele não pedisse a exoneração, o Sr. Ministro mantinha a confiança? Sr. Deputado, em relação a cenários hipotéticos, podemos fazer todo o tipo de confabulações. Aquilo que me apraz neste momento dizer sobre o assunto é o seguinte. O Sr. General Rubisco Duarte, a 17 de outubro, interpretou corretamente o momento. Penso que ele percebeu a situação e tomou a iniciativa necessária. Não tive, portanto, eu de tomar qualquer outro tipo de atitude, não se verificou a circunstância que o Sr. Deputado coloca como hipótese. Muito obrigado, Sr. Ministro. Na sequência da exoneração do General Rubisco Duarte, houve necessidade de proceder à nomeação do novo SEM. E, na altura, toda a imprensa apontava quer para o General Serafino, quer para generais que estavam diretamente ligados às estruturas do Exército. No entanto, a escolha recaiu sobre o General Nunes da Fonseca. Qual foi a razão dessa escolha, dessa indicação, Sr. Ministro? Alguém que vinha da GNR, alguém que não estava diretamente ligado ao Exército, com isso haveria alguma tentativa de afastar quem pudesse estar ligado diretamente ao caso Tancos, ou criar aqui alguma situação, porque o Sr. Ministro tinha consciência que a nomeação do General Nunes da Fonseca poderia criar conflito dentro da estrutura normal do Exército.
Em relação à substituição do General Rovisco Duarte, como mencionei rapidamente, brevemente, procedi a um conjunto de diligências. Ouvi o Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, conforme estabelecido na LOBOFA, Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, e procedi também, e isto não está escrito em lado nenhum, mas pareceu-me útil fazê-lo, particularmente porque não conhecia pessoalmente os generais, procedi a um conjunto de audições dos 6 generais mais graduados do Exército. Portanto, 6 dos 8 tenentes-generais que o Exército tinha naquele momento. Ouvidos os 6, cheguei à conclusão que aquele que melhor interpretava aquilo que era necessário fazer no Exército, aquele que melhor me respondia sobre as prioridades do Exército, era o General Nunes da Fonseca, e que de facto estava na GNR, mas nunca interpretei isso como um fator de possível conflitualidade no Exército, tanto assim que a nomeação dele foi recebida de forma muito pacífica e não tem havido nenhum tipo de dificuldade. O Sr. Ministro afirmou várias vezes em entrevistas que deu que era necessário aprender com os erros. Que erros identificou em todo este processo? Quais foram as lições que foram aprendidas com o sucedido em Tancos e quais foram as melhorias que o Sr. Ministro também já falou que eram necessárias introduzir para garantir, na opinião do Sr. Ministro, a segurança dos portugueses e a nova imagem das Forças Armadas? Bom, efetivamente compete e competia ao Exército, em particular também aos outros ramos das Forças Armadas, fazer uma análise cuidada daquilo que se tinha passado naquele evento e identificar os mecanismos necessários para evitar que no futuro se pudesse repetir. Ora, isto implicou que no Exército, mas também nos outros ramos, se procedesse a um investimento financeiro no reforço das infraestruturas, que se procedesse a um reforço também nos sistemas, nos mecanismos de vigilância, também na adoção de videovigilância, sempre que necessário, em torno dos vários paióis. Trata-se, obviamente, isto, em matéria da competência do Exército, enquanto responsável político. A minha função é poder dizer aos portugueses que as circunstâncias hoje já não permitiriam que se repetisse uma situação como a de Tancos. Para tal, eu peço aos chefes de Estado-Maior dos ramos que me deem todas as garantias. Eles dão-me todas as garantias, explicando em pormenor aquilo que fizeram e fornecendo relatórios sobre as matérias, também em função daquilo que são as recomendações que constam dos relatórios da Inspeção-Geral de Defesa Nacional. Portanto, são matérias técnicas. Eu penso que o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, que já cá esteve, terá aprofundado em alguma medida algumas dessas matérias, mas há um conjunto de medidas novas que reforçaram a segurança em torno dos paióis. Muito obrigado, Sr. Ministro. Só uma última pergunta. O Sr. Ministro afirma aqui com convicção que um episódio semelhante a Tancos não se irá repetir. Mas a verdade é que ao longo de toda esta comissão de inquérito, o problema de Tancos não foi apenas um problema de segurança, de videovigilância, de falta de coordenação do Exército. Perpassou por toda esta comissão a falta de organização entre os vários serviços de informação do país, desde os serviços, desde o SIS ao CIRP, a Polícia Judiciária Militar e até os nossos governantes. Esse é que me parece que foi o grande problema. O que é que o Sr. Ministro fez e o que é que tem conversado com os seus colegas no sentido de
resolver esses problemas, porque de facto esse é que foi o verdadeiro problema de Tancos, não foi a descoordenação do Exército, foi a descoordenação de todas as entidades, Obrigado, desde o Governo, passando pelos serviços de informação e também pelo Exército. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, naturalmente que as instruções que eu dei ao chefe de Estado-Maior do Exército, em particular, também aos chefes de Estado-Maior dos outros ramos, foi não só o de desenvolverem todos os mecanismos apropriados relacionados com a segurança imediata, como também terem relações de cooperação, colaboração leal, transparente com outras entidades que tenham algum tipo de envolvimento na matéria. Desde logo os outros ramos e também as outras instâncias do poder judicial e as forças o sistema de segurança, o nosso sistema de segurança. Portanto, hoje em dia eu creio que há uma consciência muito clara por parte dos chefes de Estado-Maior dos três ramos da necessidade absoluta de trabalhar em estreita coordenação, de acordo com aquilo que está estabelecido, com as outras entidades que têm competência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro também, obrigado por esta primeira ronda de perguntas. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Tem a palavra, Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde em nome do Partido Socialista o Sr. Ministro. Agradeço a disponibilidade para vir aqui a esta comissão, que estando praticamente a terminar os seus trabalhos, antes da apresentação e discussão do relatório, pretende deste encontro obter algumas clarificações. O Sr. Ministro, na sua primeira intervenção, diria que respondeu a muitas das questões que tínhamos previsto colocar-lhe, o que foi bom, mas ao mesmo tempo deixou ainda algumas em aberto. E era sobre essas que me iria, portanto, debruçar. Como já foi afirmado e é assumido por todos nós, isto foi um momento de grande perturbação a nível nacional, desde logo numa área tão fundamental como é a das Forças Armadas. E o povo português, efetivamente, gerou algumas dúvidas, como o Sr. Ministro disse muito bem, era preciso repor a tranquilidade dentro dos próprios ramos, mas também ao mesmo tempo passar uma imagem de estabilidade para a opinião pública. Isso era determinante para que a situação pudesse ter um desfecho positivo. Neste contexto, falou das auditorias que estavam em curso quando chegou e que tinham sido, portanto, determinadas pelo seu antecessor, e também falou daquilo que decidiu fazer. E pareceu muito interessante quando refere que fez um levantamento exaustivo, mandou fazer um levantamento exaustivo de tudo aquilo que havia à volta do problema. Isso é importante e dá conta da sua preocupação com o mesmo e do reconhecimento da gravidade, já que tivemos aqui momentos em que demos conta que as pessoas diziam não saber de nada. Neste contexto, eu pergunto-lhe, porque nestes últimos dias vieram muitas notícias a público, e vieram notícias a público sobre os resultados da auditoria, sendo que já existem os resultados e as suas conclusões. O Sr. Ministro disse também que tinha, portanto, homologado aquilo que era o relatório, e eu pergunto, face àquilo que aconteceu, face ao resultado dessa mesma auditoria, e pergunto-lhe se confirma as notícias que vieram ao público e que houve efetivamente falhas comprovadas no dever de cooperação entre as instituições, no caso concreto a Polícia Judiciária e Militar e a Polícia Judiciária, e que puseram também em causa aquilo que foi determinado pela ex-procuradora, a doutora Joana Marques Vidal. Na ação da Polícia Judiciária Militar, contrariou aquilo que tinha sido determinado pela senhora Procuradora, que era que o processo deveria passar para a esfera da Polícia Judiciária. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. De facto, houve uma decisão
de atribuir a titularidade deste caso à Polícia Judiciária e aquilo que a Polícia Judiciária Militar tinha a fazer, como acontece sempre que se verifica tal situação, é simplesmente acatar essas instruções e apoiar, na medida em que fosse solicitado para tal, a atuação da Polícia Judiciária. Verificámos que, através da ação inspectiva, através das informações que, entretanto, vieram a lume, verificámos que houve uma falha. Agora, o que é importante a este respeito é perguntarmos se essa falha é de natureza institucional ou se é meramente uma falha no comportamento das pessoas que estão, num determinado momento, nas instituições. Nenhuma instituição está a salvo da possibilidade das pessoas que estão nessa instituição funcionarem de forma incorreta. E, em minha opinião, e foi isso que a ação inspectiva me permite confirmar, houve de facto uma falha no comportamento e não uma falha de natureza institucional. Não há nada na natureza do funcionamento da instituição, no habitual funcionamento da instituição, que me dê razão de preocupação. Claramente que houve de facto falhas de natureza humana e essas falhas têm de ser devidamente esclarecidas, com todas as consequências que daí advêm. Portanto, a análise do Sr. Ministro vem exatamente ao encontro daquilo que também foi o sentimento na apreciação de declarações feitas anteriormente, desde logo por elementos da Polícia Judiciária Militar, em que os sentimentos, pelo facto de se terem visto lateralizados na análise de um determinado processo, influiu na sua ação. Outra questão que importa saber é se, de algum modo, os resultados da auditoria colocam ou identificam problemas ou processos de melhoria cuja alteração possa depender do Parlamento. Muito obrigado, Sra. Deputada. Um primeiro comentário para dizer, eu não quero adivinhar o que serão os sentimentos das pessoas nas instituições, mas naturalmente que as instituições não se podem reger por sentimentos. Agora, sobre o Parlamento, eu diria que neste momento não há nenhuma matéria que deva merecer, minha opinião, a atenção do Parlamento relacionado com a atuação da Polícia Judiciária Militar ou relacionada com a natureza do seu relacionamento institucional com a Polícia Judiciária ou com outros órgãos do sistema judiciário. Portanto, diria que as questões estão bem entregues, nomeadamente no âmbito do sistema judiciário, e que a Polícia Judiciária irá naturalmente, com o seu timing, produzir os resultados necessários. Sr. Ministro, então, seguindo até um pensamento que expressou logo na sua primeira intervenção, deixemos o passado, vamos falar do futuro, do que é preciso fazer para garantir que não voltam a suceder coisas desta natureza. Falemos do estado da segurança das instalações militares e do material militar existente. Pretendemos tentar perceber o estado atual da segurança das instalações militares, do material militar no nosso país. O Sr. Ministro, há um tempo atrás, afirmou publicamente que estava a verificar com os 3 ramos das Forças Armadas os aperfeiçoamentos necessários a realizar nesse âmbito. Para além disso, também, naturalmente, todas as diligências que no imediato, depois de ter acontecido o furto e principalmente depois de ter tomado posse, que foram tomadas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, essa foi a minha preocupação imediata, por razões inerentes à importância da segurança das instalações e dos equipamentos à guarda das Forças Armadas, também
no intuito de poder explicar aos portugueses que não tinham de ter nenhum tipo de preocupação em relação a essa matéria. Foi possível, no âmbito das auditorias, identificaram-se um conjunto de melhorias que deveriam de ser feitos às instalações, aos sistemas de vigilância, e essas recomendações foram seguidas. Houve um investimento que continua a ser necessário, porque há um aperfeiçoamento constante que é preciso ir fazendo, e nós temos, seja no âmbito da atual, anterior, digamos, Lei de Programação Militar, que vai até 2018, seja naquela que está ainda em tramitação aqui na Assembleia da República, investimento previsto para a segurança. Também na Lei de Infraestruturas Militares, que está aqui também em tramitação na Assembleia da República, prevê-se investimento nos equipamentos de segurança ou nas instalações das Forças Armadas. Sr. Ministro, seguindo essa linha de pensamento, eu pergunto, poderemos nós considerar que o estado de segurança das instalações e também o estado dos meios complementares de segurança, quer seja na Marinha, no Exército ou na Força Aérea, estão neste momento melhorados de forma a garantir que, na realidade, acontecimentos como aquele não podem voltar a acontecer? Sim, era de facto essa uma preocupação grande que eu tinha logo ao assumir funções, e posso dar essa garantia aos portugueses. Há sempre necessidade de revermos aquilo que são as normas, os procedimentos e as condições de segurança, e portanto, há digamos, uma componente que é normal nos processos de melhoria que devem ter lugar todos os anos, com investimento, enfim, revisitando os procedimentos, e por outro lado, houve também claramente, neste caso, a necessidade de recuperar em relação a uma degradação das condições de segurança que teve lugar ao longo de muitos anos, como é de conhecimento público. Muito bem. E porque falamos de degradação e porque ao longo das diversas reuniões que têm havido nesta comissão de inquérito, nós temos falado bastante do projeto SICAV, da sua implementação, que tem um horizonte temporal como data limite até 2023, sendo que desde 2016 que esta decisão foi tomada. Neste contexto, o que gostaríamos de perceber é qual é o ponto de situação relativamente à implementação do projeto SICAV, tendo por referência a data limite que acabei de referir. Ao mesmo tempo, também a abrangência deste projeto e quais são as suas perspectivas de expansão a outras unidades ou ramos das Forças Armadas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, o projeto SICAV está em curso. É um projeto na ordem dos 25 milhões de euros, portanto, bastante substancial, e vai até, penso que o último ano de investimento é em 2022, mas está a fazer o seu percurso com normalidade, com tranquilidade e com toda a atenção por parte do Chefe de Estado-Maior do Exército e por parte da hierarquia do Exército. Em relação aos outros ramos, as auditorias assinalaram algumas questões, mas que eram questões, enfim, menos graves do que aquilo que ocorria no Exército. E, portanto, as melhorias também são melhorias mais atenuadas, mais ligeiras, que, não obstante, são necessárias. Estamos num processo também de desenvolvimento de um mecanismo integrado entre os três ramos, portanto, o SICAV diz respeito ao Exército, mas há também um projeto para integrar
aquilo que são os processos de controle e segurança dos equipamentos à guarda dos diferentes ramos, para que haja um conhecimento completo, sistémico, de tudo aquilo que existe nas Forças Armadas, onde está, como é que, em que condições está a ser guardado. O Sr. Ministro, há instantes, fez duas alusões a matérias extremamente importantes, que têm sido, uma delas, ainda muito esta semana, objeto de decisões na Comissão de Defesa, que tem a ver com a Lei da Programação Militar. E também referiu a Lei das Infraestruturas Militares, que estão ambas em processo de revisão e que são fundamentais para, eu diria, a segurança nacional. E nesse caso eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Ministro, e de nos dizer alguma coisa, uma vez que está muito por dentro deste assunto, de que forma é que as questões da segurança das infraestruturas das Forças Armadas, do património, bem como as questões da segurança do material militar, foram tidas em conta na revisão destas leis, sobretudo ao nível da Lei das Infraestruturas Militares, que em breve estará em discussão na Generalidade no Parlamento. Muito obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, em ambas estas leis, de programação militar e de infraestruturas militares, prevê-se investimento em questões de segurança. Em relação à Lei de Infraestruturas Militares, especificamente, ao longo dos 12 anos de vigência da lei, prevê-se um investimento na ordem de 42 milhões de euros, ou seja, 16% do total. Claro que, como é sabido, a Lei de Infraestruturas Militares, a sua execução, depende sempre da geração de receita. Prevê-se receita na ordem de 22 e depois 20 milhões de euros por ano e, portanto, se verificar esta receita, e creio que há condições para tal, a afetação da receita prevista aponta para qualquer coisa como 42 milhões de euros ao longo dos 12 anos, o que é aquilo que é necessário. Ou seja, nesta matéria, nós temos de dar sempre prioridade à segurança. Nunca há dinheiro suficiente para todas as nossas ambições, mas em matéria de segurança, claro que não podemos cortar e, portanto, haverá prioridade dada ao investimento em segurança. É bom ouvir isso, Sr. Ministro, ao mesmo tempo que podemos transportar essa priorização para o outro campo, e permita-me dizer-lhe isto, que tem a ver com o sistema de informação. E no caso concreto do sistema de informação, a atualização é um trabalho constante, não é nada que se chegue nunca ao fim, porque a tecnologia está numa evolução super rápida e, como tal, é preciso estar sempre a investir, mas também dessa forma garantimos que, na realidade, o controle de situações que permitam o controle efetivo do material militar e, desde logo, do mais sensível, acontece de uma maneira correta e eficaz. E pergunto-lhe por isso, Sr. Ministro, em que pé estamos no desenvolvimento desse sistema que chegou a ser aludido, o Centro de Dados da Defesa Nacional, ao nível de desenvolvimento deste trabalho, e de que maneira é que poderemos, no futuro, com uma atualização correta deste funcionamento, podermos garantir, não sei se é possível aplicar esta palavra, mas evitar em grande parte que situações destas possam voltar a acontecer. Muito obrigado. Sim, de facto, era necessária uma atualização dos nossos sistemas. Como digo, isto é um processo que tem muitos anos e essa atualização passa pelo conhecimento em tempo real de todo o inventário, tudo aquilo que existe, onde é que ele está e quando há alguma mudança, isso tem de ser também registado automaticamente ou imediatamente. O desenvolvimento desse sistema está em curso e durante a próxima legislatura, ao longo dos próximos anos,
será finalizado e estará plenamente em funções. Sr. Presidente, vou só utilizar os 7 segundos que me faltam para agradecer ao Sr. Ministro mais uma vez a clareza da sua exposição e dizer-lhe que ficamos esclarecidos acerca das questões que lhe colocamos. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, também muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar o Sr. Ministro e atender-me muito às questões relacionadas com a Comissão de Inquérito, dado que para outras matérias há comissões especializadas que acompanham os trabalhos do Ministério da Defesa e do Sr. Ministro em particular, e por isso especificamente às matérias relacionadas com o furto de tanques e à informação que nós possamos aceder da parte do Sr. Ministro. O Sr. Ministro já nos disse aqui que não teve nenhum contacto com o anterior tutelar da pasta, no que toca especificamente à passagem de informação sobre furto de tanques. Desse ponto de vista, não negou que foi um facto fundamental para a exoneração do anterior Ministro e a sua nomeação para o cargo. Pergunto-lhe, que é uma das questões relevantes a ser avaliadas por esta Comissão de Inquérito, se existia algum tipo de conhecimento das ações que levaram a algum tipo de encobrimento do furto de tanques ou do achamento do material militar por parte da diversa estrutura hierárquica também dentro do Governo e dentro da nação. E por isso eu creio que a pergunta que lhe falta fazer, e que é necessária que seja feita até em nome da transparência que nós exigimos e de não haver nenhum tipo de tabu nas perguntas que são aqui feitas, é de lhe perguntar se nas conversas que teve com o Sr. Primeiro-Ministro esta temática em particular foi alvo da preocupação do Sr. Primeiro-Ministro, se sim, se ele demonstrou algum conhecimento de algum tipo de encobrimento do achamento ou do furto do material e, no fundo, dito de outra forma e de forma mais direta, se as suspeitas que tentaram criar sobre o Sr. Primeiro-Ministro de que estaria a par e teria sido informado, quer pelo Sr. Ministro, quer de alguma forma, do que aconteceu por parte da atuação da Polícia Judiciária Militar, se alguma vez lhe foi indicado assim. E posso já fazer uma segunda pergunta, que é a mesma sequência da argumentação e do raciocínio. É se em algum contacto com o Sr. Presidente da República, da mesma forma, alguma informação ou algum indício lhe foi demonstrado ou indicado sobre o conhecimento do que a Polícia Judiciária Militar, ou de que os membros da Polícia Judiciária Militar, que como o Sr. Ministro aqui disse, não terão tido uma conduta individual aceitável, se estes dois titulares de órgãos de soberania, Primeiro-Ministro e Presidente da República, em alguma vez lhe deram a conhecer que tinham esse conhecimento, algum indício, de alguma forma podiam vestir o corpo da suspeita que foi lançada publicamente por parte de algumas forças políticas em particular. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. As circunstâncias em que eu tomei posse são conhecidas. Talvez por isso mesmo o Sr. Primeiro-Ministro não tenha considerado necessário tecer considerações sobre a matéria, são circunstâncias publicamente conhecidas. Eu não tive com o Sr. Primeiro-Ministro, nessa altura ou em outras alturas, nenhuma conversa sobre questões relacionadas com o achamento. Eu penso, porque nunca foi dito de forma explícita, mas penso que a expectativa que o Sr. Primeiro-Ministro tinha era pura e simplesmente que eu trabalhasse em total transparência e cooperação institucional, se fosse necessário, com a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, com ele naturalmente, com a Presidência da República, enfim. Nunca falámos da matéria e a minha interpretação é que não foi necessário falar da matéria. Falámos sempre de questões funcionais, práticas, relacionadas com a gestão da pasta da defesa, mas não especificamente com tanques que, quando eu assumi funções, estava entregue já há algum tempo à Polícia Judiciária e corria o seu caminho nessa instância.
O mesmo posso dizer em relação ao Sr. Presidente da República, que fez numerosos comentários públicos sobre a questão de tanques, é conhecida as suas posições que assumiu em vários momentos, aliás, tal como o Sr. Primeiro-Ministro, mas não foram para além disso nas conversas particulares que tive, quer com o Sr. Primeiro-Ministro, quer com o Sr. Presidente da República. Muito obrigado, Sr. Ministro. Compreendo que esta é uma informação essencial para a Comissão, até porque uma das suspeitas que estava em cima da mesa era exatamente até onde é que a informação sobre o orçamento tinha chegado. O Sr. Ministro referiu sempre na sua intervenção inicial, nas respostas que deu, a forma de atuação de elementos da Polícia Judiciária Militar como um ato individual dissociado da organização. E por isso não colocou, nem fez, nem teceu nenhumas críticas à organização, à forma da organização da Polícia Judiciária Militar, ou sequer à existência da Polícia Judiciária Militar, atribuiu sempre para escolhas individuais de alguns dos elementos da Polícia Judiciária Militar essa atitude de, por um lado, não ter cooperado com a Polícia Judiciária e, por outro lado, aparentemente até ter cometido algumas ilegalidades, algo que está a ser apurado agora pelas instâncias competentes para determinar se são ou não ilegalidades. Confirma esta minha interpretação da separação entre a responsabilidade individual ou a responsabilidade coletiva? Sim, confirmo. Mas não considera que um número tão elevado de indivíduos a agir desta forma no seio da Polícia Judiciária Militar deveria levar a algum tipo de reflexão sobre como é que isto foi possível na Polícia Judiciária Militar? Efetivamente, houve essa reflexão, tanto na primeira auditoria extraordinária, que foi ordenada ainda pelo meu antecessor, salvo erro, 4 de outubro, e que me foi entregue no final do ano, 28 de dezembro, e também na ação inspectiva, que é de abril, recentemente. Há processos de aperfeiçoamento necessários para que, no âmbito da governança da PJM, no sentido de impedir que estas iniciativas individuais pudessem comprometer a instituição, como aconteceu naquele momento. Contudo, aqui estamos a falar de aperfeiçoamentos, porque a realidade da Polícia Judiciária Militar é, como referi na minha declaração inicial, que há centenas de casos todos os anos que são tratados com inteira normalidade e que requerem, em muitos casos, cooperação institucional normal com a Polícia Judiciária ou com outros órgãos do sistema judiciário e que não merecem qualquer tipo de comentário. Funcionam na normalidade, funcionam de acordo com a arquitetura pensada para essas instituições. E portanto, temos um caso que é um caso importante, de grande importância, é um caso particularmente grave e é um caso que naturalmente chama a atenção da opinião pública. Mas esse caso não é nada típico do funcionamento da Polícia Judiciária Militar, pelo contrário, é um caso excepcional. Agradeço a sua resposta, mas evidentemente com a dimensão do número de militares envolvidos, ele ultrapassa em muito uma excepcionalidade meramente retórica, porque de facto há aqui o coração da Polícia Judiciária Militar que foi afetado com estas escolhas individuais. E para lá disso, nós vemos que isso não acontece numa patente especial, mas sim transversal a diversas patentes. E das diversas audições que tivemos nesta comissão, aparenta resultar de dois sentimentos diferentes. Um sentimento de despeito entre a atuação da Polícia Judiciária Militar e da Polícia Judiciária e da decisão de entrega de uma investigação à Polícia Judiciária quando
foi-nos dito aqui pelo anterior diretor da Polícia Judiciária Militar, considerava ele que essa investigação deveria ser da Polícia Judiciária Militar e não da Polícia Judiciária, por isso esse primeiro sentimento de despeito, mas depois um funcionamento interno da própria Polícia Judiciária Militar que frustra a ideia dela englobar os diversos ramos das Forças Armadas e ter, mesmo no seu seio, um alinhamento por ramos de Forças Armadas, como foi também aqui indicado por um dos responsáveis que pertencia à Força Aérea e não ao Exército e se teria sentido também posto à parte disso. Não considera que esta forma de organização não está ferida, de facto, com os acontecimentos que tivemos? Muito obrigado. Eu creio que a Polícia Judiciária funciona genericamente bem, havendo sempre lugar, como há para quase todas as instituições, para aperfeiçoamentos. E, de facto, não tenho nenhuma preocupação especial em relação ao funcionamento sistémico da Polícia Judiciária Militar. Claro que a auditoria e a ação inspectiva identificam algumas melhorias possíveis, fazem algumas recomendações. Aliás, é típico da Inspeção-Geral de Defesa Nacional, nas suas auditorias, todos os órgãos da área da Defesa Nacional fazer recomendações para melhorias e algumas dessas melhorias têm a ver com questões de governança. Devo dizer, aliás, que a auditoria foi feita com a incorporação de 2 elementos dos procuradores do Ministério Público. Portanto, não foi uma auditoria exclusiva do universo da Defesa Nacional e isso creio que ajuda a dar as garantias necessárias em relação à solidez da análise que aí é feita. E essa análise não aponta para nenhum problema inerente à natureza da instituição. Eu agradeço essa resposta, Sr. Ministro, mas devo dizer-lhe que ela não nos acalma por aí além, porque os indícios que nós aqui temos é que alguns valores militares fundamentais, como é o de respeito pela hierarquia, não foram respeitados. Não foram respeitados porque se colocou à frente do respeito da hierarquia uma fidelidade pelo ramo da Força Armada a que se pertencia no seio do funcionamento da Polícia Judiciária Militar. E isto até nos foi dito de forma mais expressiva aqui, quando nos tentaram demonstrar que de facto a Força Aérea não seria vista da mesma forma que o Exército nos casos particulares que nós analisamos. Quando nós partimos de uma análise de um caso, onde a legalidade foi colocada em causa, onde a hierarquia foi completamente ultrapassada, nós ficamos absolutamente preocupados com estes valores, que são os valores considerados como fundamentais dos pilares militares, terem aqui sido completamente sonegados e deixados para trás. E não foi como disse há pouco, não foi por uma patente em particular, foi estruturalmente na Polícia Judiciária Militar. Do nosso ponto de vista, isso merece-nos enorme preocupação. Eu não vou assistir a esse ponto, percebo que o Sr. Ministro vai responder sempre com base nas investigações internas que foram feitas, mas a nós merece-nos essa preocupação. Vou terminar apenas e só com uma pergunta, que é aquela para o futuro, e é agora a responsabilidade do Sr. Ministro. É a garantia, de facto, que as alterações em curso, mesmo que à espera de investimentos futuros, já salvaguardam atualmente a segurança do material militar e que um exemplo como nós tivemos de tanques não poderá acontecer. É porque nós não estamos sequer a falar de tecnologia de ponta utilizada para fazer o assalto a tanques, como nós percebemos. Aliás, o nome de um dos agentes, chamado Fechaduras, demonstra como não foi assim não foi uma artimanha tão elaborada ou tecnologicamente avançada. Por isso, era essa a salvaguarda que lhe queria pedir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, como sabe, o material que estava em Tancos foi redistribuído por 3 outros paióis, portanto, grande parte para o Marco do Grilo, que é da Armada, e depois uma outra parte para o Cochete, da Força Aérea, e uma outra parte para Santa Margarida, porque se verificou que Tancos não tinha efetivamente condições
para armazenar esse material. Em qualquer um desses paióis, nós temos toda a segurança que é necessária. É evidente que é sempre necessário, em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo, fazer aperfeiçoamentos constantes aos mecanismos de segurança e às infraestruturas de segurança que existem. E isso está em curso. Contudo, hoje já há plena segurança em relação ao material guardado pelas Forças Armadas. Já não está em Tancos, e está em Santa Margarida, está em Alcochete, está em Marco do Grilo, e esses locais oferecem-nos essa segurança, sim. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, também obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e, voltando a um ponto que já foi perguntado, queria perguntar ao Sr. Ministro quando é que foi convidado para assumir as funções de Ministro da Defesa. Fui convidado pelo Sr. Primeiro-Ministro no dia 12. Pode-nos dizer a que horas? Em Portugal ou no Brasil? Foi de manhã no Brasil. Por volta da hora do almoço, eventualmente. Não sei. Só para, portanto, terá sido à tarde de Portugal, é isso? Não me recordo da hora exata, eu penso ter sido próximo da hora do almoço, final da manhã, no Brasil, mas não lhe quero dar essa garantia porque não tenho a recordação exata. Muito obrigado. Nessa conversa, o que é que o Sr. Primeiro-Ministro lhe disse? Nessa conversa, Sr. Em Primeiro... relação ao objeto da Comissão, como é óbvio, em relação a Tancos. Pois. Não, sobre Tancos não disse nada diretamente. Trata-se de matéria que estava no centro das atenções da opinião pública e, mesmo longe, eu procurava manter-me atualizado sobre aquilo que se passava em Portugal e, portanto, eu tinha plena consciência da situação e da dificuldade da posição do meu antecessor nesses últimos dias. É uma matéria pública em que, do lado dos jornais, havia uma constante especulação sobre se ele ficaria, se não ficaria. Bom, e, portanto, sabia naturalmente que a sua substituição estava relacionada com Tancos. Mas o Sr. Primeiro-Ministro, nessa altura, não me fez nenhum comentário especial sobre Tancos. Então, que orientações é que lhe deu e na sequência da conversa e do convite que foi aceito? A primeira oportunidade que eu tive de ter uma conversa mais prolongada com o Sr. Primeiro-Ministro foi na segunda-feira, dia 15, no próprio dia da tomada de posse, em que falámos sobre um conjunto de questões relacionadas com a esfera da defesa, mas não sobre a matéria de Tancos, que estava, como está, na esfera judiciária. Falámos sobre a Lei de Programação Militar, falámos sobre a necessidade de dar orientações novas ao IASFA. Enfim, matérias que têm sido o objeto da minha atenção enquanto Ministro da Defesa. Sr. Ministro, eu estou a colocar estas perguntas por uma razão, é que surgiu na comunicação social uma notícia, nessa altura, de que teria sido colocada como condição do Sr. Ministro para aceitar o convite a saída do Sr. General Revista Duarte. Confirma ou não essa notícia? A única condição que eu coloquei ao Sr. Primeiro-Ministro foi que a minha mulher estivesse de acordo. Em relação ao Sr. General, não coloquei nenhuma questão, não. Mas teve conhecimento dessas notícias? Eu vi essas notícias, mas confesso que uma pessoa não pode comentar as notícias todas que aparecem, que são tantas e tão díspares, mas essa notícia não tem nenhum fundamento. Não terá nenhum fundamento da parte do Sr. Ministro?
poderá alguém, outra fonte do Governo, ter feito correr essa notícia. Não lhe parece possível que isso tenha acontecido? O que eu lhe posso dizer é que em momento nenhum coloquei essa condição ao Sr. Primeiro-Ministro. Não faço ideia com qual terá sido a base que leva um jornalista a colocar tal informação a circular. De qualquer modo, estamos a falar de algo que só poderia ter ocorrido entre duas pessoas, entre mim e o Sr. Primeiro-Ministro. O que lhe posso dizer é que, do meu lado, não houve nenhum tipo de condição como esse. Nem o disse à comunicação social, portanto. Naturalmente que não o disse à comunicação social. Sr. Ministro, depois temos aqui uma questão que é aquela que, com toda a franqueza, me deixa aqui com grande dificuldade. Nós, quanto às razões da demissão do Sr. General Revista Duarte, já ouvimos três teses do próprio. E, portanto, gostaríamos de, pelo menos, perceber uma delas, qual é que será a verdadeira. De início, para o Sr. Presidente da República, na carta em que se demitiu, anunciou razões pessoais. Num e-mail que é dirigido ao ramo, aos militares do Exército, diz que só eles é que prestava contas, o que, no caso de um militar subordinado ao poder político, não deixa de ser surreal, e que as razões seriam políticas. Aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito veio dizer que discordava com a lei da programação militar e que, uma vez que havia mudança de equipe, por isso é que se ia embora em protesto contra a lei de programação militar. Sr. Ministro, alguma vez lhe foi transmitida esta discordância com a lei de programação militar? Nestes termos? Nunca falei com o Sr. General Revista Duarte sobre a lei de programação militar. Portanto, o Sr. General Revista Duarte faltou à verdade nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. É a conclusão que podemos retirar? O que eu posso dizer é que nunca conversei com o Sr. General Revista Duarte sobre a lei de programação militar. Eu não posso comentar a natureza das afirmações dele. Mas quando ele lhe comunicou que teria apresentado a sua demissão, ou nem sequer conversou com ele sobre a sua demissão? Na conversa que tivemos, falámos sobre a demissão dele. E ele, no dia seguinte, portanto, eu falei com ele na terça-feira, dia 16, no dia seguinte ele apresentou a sua demissão, o pedido de exoneração ao Sr. Presidente da República. E não lhe falou na lei de programação militar? Não, não tivemos nenhuma conversa sobre a lei de programação militar. Muito obrigado, Sr. Ministro. Quanto à questão do famoso memorando e fita de tempo, nós já sabemos que foi recebido pelo chefe de gabinete na altura do seu antecessor, que por sua vez o entregou ao assessor militar do Primeiro-Ministro, que remeteu ao chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Até este momento já temos o trajeto identificado. O Sr. Primeiro-Ministro falou-lhe alguma vez neste memorando, ou o chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, ou alguém lhe falou neste memorando, conhece o memorando, viu o memorando? O memorando e fita de tempo. Não, eu só conheço por aquilo que tem aparecido na comunicação social, portanto não o vi e, enfim, estou, como todos os cidadãos deste país, informados acerca da existência aparente deste memorando, mas não tenho nenhum conhecimento direto dele. Nem por parte do Sr. Primeiro-Ministro alguma vez lhe mencionou, ou do chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, alguma vez houve alguma menção sobre o memorando? Não, da parte do Sr. Primeiro-Ministro também não. Quando entrei em funções, esse aparente memorando já era do conhecimento público e, portanto, era um assunto que estava no ar e que era conversado, mas nunca tive, da parte do Sr. Primeiro-Ministro, nenhuma indicação concreta sobre o memorando, nem da parte do chefe de gabinete dele. Muito obrigado, Sr. Ministro. Diga-me o seguinte, na sequência da auditoria extraordinária determinada pelo seu antecessor, foi feito um relatório. O que é que o levou a, depois de terminar uma ação inspectiva, já depois de ter havido esta auditoria extraordinária? A auditoria extraordinária versou sobre, foi uma auditoria genérica sobre o funcionamento da Polícia Judiciária Militar. A ação inspectiva que eu pedi foi uma ação inspectiva específica sobre a legalidade da atuação da Polícia Judiciária Militar
no dia 18 de outubro, 17, dia do achamento, porque foi remetido pela Procuradoria-Geral da República à Inspeção-Geral de Defesa Nacional um documento identificando tudo aquilo que, na perspectiva da Procuradoria-Geral da República, tinha acontecido nesse dia. A Inspeção-Geral de Defesa Nacional pediu-me orientações sobre esse documento, enviado pela PGR, e a minha resposta foi de pedir uma ação inspectiva sobre a legalidade do comportamento da PJM nesse dia, que naturalmente que tem um enquadramento um pouco mais amplo. Quais são então as diferenças? Uma vez que nós já temos o relatório da auditoria extraordinária, evidentemente iremos requerer também o relatório desta auditoria, desta ação inspectiva que o Sr. Ministro tornou agora público, portanto, mais que imagino que esteja classificado, mas o Sr. Ministro já falou sobre ele e, portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá que ter acesso a essa informação. Quais são especificamente as diferenças? Não, o primeiro diz respeito ao funcionamento da instituição e aos processos de investigação, como é que desenvolvem, quais são os procedimentos habitualmente aplicáveis nas investigações. Sim? Deixe-me só interromper, Sr. Ministro. Ou seja, no primeiro relatório nada de substantivo foi apurado, foi isso? Em relação ao que aconteceu no processo de Tancos, foi isso? Não, aquilo que eu disse foi que na primeira auditoria o objeto da auditoria, que eu penso que é conhecido, mesmo que seja confidencial, o objeto, e suponho que o despacho do meu antecessor de 4 de outubro, ordenando a auditoria, penso que seja público, portanto, tratava do funcionamento em geral da Polícia Judiciária Militar. A questão que me leva a partir de, em março, creio que foi, 1 de abril deste ano, pedir uma ação inspectiva específica sobre a legalidade, foi o fornecimento por parte da Procuradoria-Geral da República de um conjunto de elementos sobre aquilo que se passou naquele dia, que demonstravam ou indiciavam alguma desconformidade em relação ao comportamento preceituado para a colaboração entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar. E, portanto, aquilo que eu pedi foi algo de muito específico em torno de um caso particular. A auditoria anterior não tinha sido em torno de nenhum caso em particular. E, portanto, nada tinha detectado? A auditoria anterior fez um conjunto de recomendações úteis para melhorar os procedimentos de funcionamento da Polícia Judiciária Militar. Não era uma auditoria que tivesse por objetivo reproduzir aquilo que as investigações que estavam em curso no âmbito da Polícia Judiciária. Mas, Sr. Ministro, compreenderá, nós já estamos aqui numa comissão de inquérito que já leva há algum tempo, muitos factos temos apurado, enfim, partiríamos do princípio que uma inspeção geral do Ministério da Defesa Nacional conseguisse apurar, estando dentro de casa, até mais factos do que nós, relativamente ao que aconteceu. Sr. Deputado, esses factos estão precisamente a ser investigados pela Polícia Judiciária e, nesse sentido, acho natural que não fossem objeto de uma ou outra investigação por parte da Inspeção-Geral de Defesa Nacional. Contudo, a partir do momento em que a Procuradoria-Geral da República partilha com a Inspeção-Geral de Defesa Nacional e com a instituição comigo, elementos sobre aquilo que aconteceu naquele dia, naturalmente que me competia pedir à Inspeção-Geral de Defesa Nacional que averiguasse
a legalidade da atuação da PJM e que tirasse daí as necessárias consequências. Sr. Ministro, e os factos que entretanto foram apurados aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito não lhe motivaram só por si também a necessidade de apurar melhor o que é que tinha acontecido? Até este momento, evidentemente. Sr. Deputado, naturalmente que irei estar extremamente atento às conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito e se houver razão para tomar qualquer atitude, ela não deixará de ser tomada. Sr. Ministro, sem me querer antecipar às conclusões, o Sr. Ministro o que nos falou foi em desconformidade, falhas. São termos que parecem algo desculpabilizantes para aquilo que parece ter sido uma ação deliberada de responsáveis da Polícia Judiciária Militar. Não foi um lapso, não foi um mero engano, não foi uma falha, Sr. Ministro. E, portanto, eu compreendendo que é um diplomata, respeitando essa natureza da sua formação, a preocupação é que parece estar a desvalorizar nas suas expressões a gravidade do que sucedeu. É assim ou não? Pelo contrário, eu considero extremamente grave que elementos dentro da Polícia Judiciária Militar, particularmente elementos com elevada responsabilidade dentro da Polícia Judiciária Militar, tenham agido em direta desconformidade e sabendo que o faziam em relação àquilo que estava estabelecido. Portanto, considero da maior gravidade e penso que todas as consequências devem ser tiradas do ponto de vista criminal e do ponto de vista disciplinar. Do ponto de vista criminal, naturalmente que no sistema judiciário, do ponto de vista disciplinar, nos ramos das Forças Armadas, que são quem tem competência em matéria disciplinar. Sr. Ministro, nós hoje, ao início da tarde, ouvimos aqui o professor Rui Pereira, que nos chamou a atenção para um ponto que é relevante para além de todas as questões de competências e de conexões de processos que já foram discutidas até agora. E que foi a de que as ações encobertas apenas podem ser desencadeadas pela Polícia Judiciária. E aquilo que foi a operação de recuperação, que é uma ação encoberta, foi desencadeada pela Polícia Judiciária Militar. A minha pergunta ao Sr. Ministro é: tem a noção se a Polícia Judiciária Militar sabe que lhe estão vedadas as ações encobertas por lei e que é ilegal ter ações encobertas, segundo este entendimento, evidentemente? Sim, estou confiante de que tenho conhecimento que esse tipo de ação apenas é permissível se tal lhe for pedido pelas autoridades competentes, e nomeadamente a Procuradoria-Geral da República ou o Ministério Público. Sr. Ministro, provavelmente esteve atento à Comissão Parlamentar de Inquérito e foi-nos dito aqui que o comunicado da Polícia Judiciária Militar, em que informou do achamento das armas, teria sido articulado com o gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional, seu antecessor. Encontrou alguma informação sobre essa articulação? Com o seu gabinete acha que faria sentido fazer essa articulação se sucedesse algo semelhante? Sr. Deputado, muito obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, respondendo à primeira parte, eu não tenho nenhuma informação. Aquilo que eu sei é em função da comunicação social sobre essa matéria. Embora tenha herdado parte dos elementos do gabinete, não há no meu gabinete nenhum conhecimento sobre esse procedimento e naturalmente que não considero normal que seja o gabinete do Ministro a participar na elaboração de um comunicado de imprensa, particularmente sobre uma matéria desta natureza. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sabendo nós que existe uma dependência orgânica do Ministro da Defesa Nacional por parte da Polícia Judiciária e uma dependência funcional do Ministério Público, considera normal a Polícia Judiciária Militar informar o gabinete do Ministro ou o Ministro sobre qualquer investigação que esteja no seu âmbito? Não, eu não, enquanto Ministro da Defesa Nacional, eu não tenho sido informado, nem devia ser informado sobre investigações em curso
na Polícia Judiciária Militar. Naturalmente que no momento de conclusão, no momento final, aí terei conhecimento, ou conhecimento é público. Mas no âmbito, no decurso de investigações, não tenho nenhum tipo de informação sobre as investigações em curso. Mudando de tema, Sr. Ministro, falando em lições aprendidas, há uma perplexidade que nós temos aqui no CDS relativamente à questão dos paióis de tanques. A opção foi por encerrar os paióis, a rede, para completar a rede, custava 388 mil euros, encontraram-se 4,3 milhões para Santa Margarida, fazer a obra. Nenhuma das auditorias feitas ao Exército, pelo Exército, recomendava o encerramento dos paióis, no entanto a decisão foi encerrar os paióis. E já aqui foi dito, por alguns militares, que se calhar vamos precisar de tanques. Qual vai ser o destino dos paióis nacionais de tanques? Muito obrigado. A decisão de retirar o material de tanques e colocar em outros paióis foi uma decisão tomada logo naquele momento em que se verificou que não havia condições de segurança para guardar o material em tanques. Houve, de facto, aquilo que se verificou foi a necessidade de um investimento que seria muito avultado em tanques. A opção mais segura, porque para além da questão do investimento temos de pensar naquilo que produz melhores resultados em termos de garantias de segurança, a opção mais segura foi, no que toca ao Exército, porque muito do material não foi para o Exército, não foi para Santa Margarida, foi para Marco do Grilo e Alcochete, no que toca ao Exército, fazer um investimento em Santa Margarida. Quanto ao futuro, eu acredito que sim, eu acredito que tanques venha a ser utilizado no futuro, mas, obviamente, com o investimento prévio necessário para que tenha todas as condições. Neste momento não tem. O investimento que referiu, de 380 mil euros, era um investimento que estava previsto antes do furto e, quando do furto, rapidamente se verificou que a mera reparação das redes, enfim, era algo que não era suficiente em termos de garantias de segurança. E, portanto, não se deve pensar que apenas com 380 mil euros a segurança de tanques estaria garantida. Não era o caso. Tanques requeria e requer um investimento grande para que possa voltar a ter material sensível. Mas, Sr. Ministro, vai voltar então a ser um paiol, é isso no futuro? Isto, desde logo, é uma questão funcional que o próprio Exército tem de tomar as decisões apropriadas. Isto não é matéria que seja estritamente a competência do Ministro, é uma matéria que o Exército terá de decidir. Mas, havendo necessidade, e como sabe, boa parte do material não está à guarda do Exército, mas havendo necessidade no futuro, serão feitos os investimentos necessários para que tanques volte a ser utilizado. Mas antes que isso aconteça, vai ser necessário muito trabalho e muito investimento. Uma última questão, Sr. Ministro, uma vez que estou no fim do meu tempo. Quer o Sr. Major Vasco Brazão, quer o Sargento Mário Carvalho, que estão envolvidos nesta questão de tanques, foram condecorados com a Medalha da Defesa Nacional pelo seu antecessor. Comprovando-se tudo aquilo que foi aqui objeto já de depoimento, quer no âmbito da Comissão de Inquérito, quer no âmbito da investigação criminal, o Sr. Ministro vai rever essas mesmas condecorações? Sim ou não? Sr. Deputado, agradeço ter levantado a questão e admito não conhecer suficientemente o regulamento da Medalha de Defesa Nacional, mas irei seguramente olhar para esse regulamento uma vez concluído esse processo e verificar se as circunstâncias justificam retirar a Medalha de Defesa Nacional. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, obrigado também. Não tenho mais inscrições para esta primeira ronda. Para a segunda ronda também não tenho inscrições, nem para outras rondas.
Até agora não tinha recebido nenhuma inscrição. Nem para a segunda ronda, nem para as rondas subsequentes. Neste momento tenho 2 inscrições, portanto dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Rui Silva. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não tinha previsto intervir na segunda ronda, mas perante as respostas que o Sr. Ministro deu a outros grupos parlamentares, tenho naturalmente que lhe fazer uma pergunta. Se já me pareceu difícil, na passagem de testemunho do seu antecessor, para si não terem falado sobre o caso de Tancos, uma vez que ele deu origem à admissão do Ministro, e fazendo fé nas suas palavras que o que lhe interessa é o futuro, não era o passado, não compreendo, e acho que nenhum português compreenderá, que o seu Ministro e o seu Primeiro-Ministro não tenham conversado sobre o caso de Tancos, dada a gravidade que esse caso teve para a imagem de Portugal, para a imagem das Forças Armadas e para a imagem do Governo, que não tenham conversado, que não tenha havido nenhuma orientação e que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. próprio Ministro, agora em funções, não tenham tido uma preocupação profunda com este caso. Pareceu-me aqui, das suas palavras, e utilizando ali as palavras também do CDS, que houve uma clara desvalorização deste facto, quer por parte do seu antecessor, quer por parte do Sr. Ministro, quer por parte do Sr. Primeiro-Ministro. O caso Tancos é um caso que estava na ordem do dia. É um caso que afetou a imagem de Portugal. Parece-nos que nenhum português compreenderá que os responsáveis máximos deste país, nessa matéria, não tenham conversado. Ninguém irá acreditar neste título que amanhã sairá nos jornais. Ninguém. E o Sr. Ministro falou também... Não, é que de facto isto é uma perplexidade. Isto é uma perplexidade. E outra realidade, Sr. Ministro, falou em melhorias. Eu vou-lhe perguntar, como é que está a lei orgânica da Polícia Judiciária Militar? Como é que está o facto da Polícia Judiciária Militar não fazer parte da UCAT? Como é que se compreende que a Polícia Judiciária Militar não tenha relacionamento nem faça parte de organismos de cooperação internacional na área da pesquisa? Sr. Ministro, já conversaram sobre isto? Já avaliaram estas dificuldades que a Polícia Judiciária Militar tem? E já agora, voltando a falar o mesmo, este problema de Tancos revela claramente uma descoordenação e falta de diálogo entre as diversas entidades responsáveis pela segurança. E não se pode limitar a resolução do problema de Tancos à transferência do material para outros paióis ou que esses paióis agora tenham sistemas de vigilância e se façam investimentos subjacentes à lei de infraestruturas militares. Sr. Ministro, é preciso fazer muito mais e o que é que tem feito nessas melhorias? Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Queria abordar aqui uma questão que não tive a oportunidade de abordar nas minhas perguntas iniciais e que se prende com aquilo que são ainda as lições aprendidas e a forma como o Sr. Ministro nos explicou o que estaria a desenvolver com os ramos. Essencialmente a conversa do Sr. Ministro foi com os ramos. Ora, nós, compreendendo a importância dos ramos no nosso modelo de Forças Armadas, estranhamos que não tenha havido uma palavra sequer sobre aquilo que nós já percebemos nesta altura que falhou em matéria de comunicação entre as Forças Armadas e outras entidades, como aqui já foi sublinhado, a UCAT, o Sr. Secretário-Geral do Serviço de Informações, o Sistema de Segurança Interna, o CIRP, o SIS, e tanto mais que a responsabilidade por esse mesmo contacto é entre quem o assegura é o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, tanto mais foi ele que teve que ir às reuniões da UCAT representar exatamente as Forças Armadas quando a questão de Tancos se colocou. Ora, isto obriga a pensar no papel a ser desempenhado pelo Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas quando estamos perante este tipo de situações. Tanto mais
que o SIS-1000 depende do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E, segundo fomos também informados na Comissão Parlamentar de Inquérito, há uma reunião semanal do SIS-1000 onde participa a Polícia Judiciária Militar para partilha de informações. E aí era importante cuidar de saber que informações é que estavam a ser partilhadas, de que forma e como é que deveriam ser partilhadas. Porque, óbvio, se estamos a falar de processos que estão sob segredo de justiça, eu tenho algumas dúvidas de como é que é feita essa partilha de informação. Sendo certo que o problema da partilha de ou da falta da partilha de informação também tem a ver com essa mesma questão. Ou seja, aquilo que nos foi dito aqui, por uma das testemunhas que já aqui passou, foi de que a Polícia Judiciária Militar teria sido informada de que isto teria acontecido, o Exército, que isto havia o risco de poder ter acontecido, o Exército diz nunca nos chegou essa informação, a Polícia Judiciária Militar também diz nunca nos chegou essa informação, e diz mais, e todas as semanas partilhamos essas informações com o SIS-1000, o SIS-1000 nada sabia, pelos vistos, e o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas também nada sabia, nada foi também partilhado com os ramos. E, portanto, que algo não funcionou na articulação entre estas diferentes entidades civis, já percebemos que algo não funcionou, mas também, e especialmente nas militares, era para nós importante perceber o que é que pensa o Sr. Ministro da Defesa, até porque, obviamente, não lhe recomendo que assista a todas as comissões parlamentares de inquérito, mas terá com toda a certeza no seu gabinete alguém que o poderá fazer e resumir aquilo que têm sido as dificuldades encontradas e procurar estudar aquelas que são as melhores soluções. Porque a garantia que o Sr. Ministro procura dar ao país de que Tancos não se repete, eu admito que em Tancos não se repita, mas problemas semelhantes podem ocorrer e as falhas na resposta quer das entidades civis, quer das entidades militares, a problemas com esta gravidade para a segurança nacional, mantêm-se permanentes por uma simples razão. Ainda não houve qualquer medida legislativa ou outra que nós tenhamos conseguido detectar e que possa obviar a que a comunicação não seja impedida de fluir entre quem tem a responsabilidade de garantir a segurança de todos os portugueses. E essa é uma falha que nós, nesta altura, já conseguimos detectar no funcionamento do sistema. E isso, admito que não dependa só do Sr. Ministro, poderá depender, mas depende fundamentalmente do Governo e talvez até do Sr. Primeiro-Ministro. Mas era importante saber que contributo é que a Defesa tem a dar para a melhoria desta informação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, senhores deputados, Rui Silva e António Carlos Monteiro, pelas questões colocadas. Em relação, indo pela ordem que as questões foram levantadas, registro a surpresa do senhor deputado, mas creio que não há razão para tanto. Repare-se, a preocupação fundamental no âmbito das reuniões que tive com o meu antecessor, passagem de pasta, e com as reuniões iniciais com o Sr. Primeiro-Ministro, diziam respeito não a analisarmos aquilo que poderá ter ocorrido em Tancos, mas aquilo que era a situação neste momento das entidades tuteladas pelo Ministério da Defesa e aquilo que era preciso fazer. Daí que, na passagem de pasta, que o meu antecessor fez e deixou conjunto de elementos numa USB, constavam, não sei se 10, se 12 questões, e Tancos, naturalmente, que estando entregue onde estava, não era matéria que suscitasse intervenção do Ministro da Defesa Nacional. Aquilo que estava entregue à Polícia Judiciária continuou
e não fazia sentido, no escasso tempo que nós tínhamos, não foi uma conversa de café, foi uma reunião de trabalho, no escasso tempo que nós tínhamos não fazia sentido, enfim, dedicarmos tempo a essa matéria. A preocupação que o Sr. Primeiro-Ministro me transmitiu em relação a tanques não teve a ver tanto com o episódio em si mesmo, não teve a ver com o episódio em si mesmo, mas tinha a ver com a necessidade de, nas Forças Armadas, se ultrapassar o problema. E, portanto, quando digo que não falámos de tanques, não falámos daquilo que se passou, mas falámos naturalmente do impacto desmoralizador que tanques teve sobre as Forças Armadas e a necessidade de ir para além. E, portanto, esse foi o fator que teve alguma relevância na conversa primeira e subsequentes conversas que tive com o Sr. Primeiro-Ministro e não qualquer consideração sobre aquilo que se terá passado em tanques ou aquilo que se terá passado na altura do achamento. A questão da lei orgânica da Polícia Judiciária Militar, efetivamente há um trabalho sobre essa matéria. A lei orgânica precisa de uma atualização, mas o momento para a apresentação dessa atualização não é este. Não é o momento em que há uma intensidade necessária de debate sobre uma matéria que foi grave e em que a Polícia Judiciária Militar esteve envolvida. Não é esse o momento apropriado para se repensar a lei orgânica da Polícia Judiciária Militar. A minha expectativa é que esse momento virá logo que tenhamos virado esta página e que se possam fazer os ajustamentos necessários à lei orgânica. Sr. Deputado António Carlos Monteiro fala de, enfim, questões relacionadas com o sistema de contacto entre várias instâncias da esfera da defesa e o mau funcionamento que efetivamente houve. Permita-me fazer aqui uma correção de ênfase, porque efetivamente quando falei das melhorias no âmbito dos sistemas de segurança dos nossos paióis, eu estava a pensar naquilo que aconteceu no interior dos ramos, nas medidas tomadas, sobretudo no Exército, também em alguma medida na Força Aérea e na Marinha. Mas o Sr. Deputado tem razão em dizer que há aqui também um papel para o ENCFA e para o SENCFA. E o papel do SENCFA, desde logo, o SENCFA é, como diz a lei, o meu principal conselheiro militar. E, portanto, ao longo das semanas, as primeiras semanas, enfim, eu reúno com o SENCFA normalmente várias vezes por semana, se estivermos os dois no país, e fomos falando, com certeza, do impacto de tanques, por vezes num enquadramento mais formal, por exemplo, quando pedi a opinião dele sobre o futuro chefe de Estado-Maior do Exército, uma opinião que ele tem de dar e para tal ausculta o Conselho Superior do Exército, portanto isso é um momento mais formal, mas mais genericamente ouço os conselhos que ele tem a dar sobre o funcionamento das Forças Armadas e naturalmente que não falamos, ele e eu, de questões relacionadas, por exemplo, com videovigilância ou com redes, etc., mas falamos do impacto que esta matéria teve sobre as Forças Armadas e nos mecanismos para superar essa situação. Falámos também, e o novo diretor, nomeado ainda pelo meu antecessor, mas que estava em funções há pouco tempo, quando eu assumi funções, o novo diretor da Polícia Judiciária Militar, tem instruções claras e tem estado a trabalhar no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de contacto com outras entidades.
Portanto, isso é uma orientação que ele tem, é um trabalho que ele tem vindo a fazer e eu penso que não há aqui necessidade de nova legislação sobre a matéria, mas evidentemente que há necessidade de uma prática mais consistente de cooperação entre as instituições. E as instruções que eu tenho dado sistematicamente vão no sentido de encorajar ou de ordenar aquilo que já existe em termos da lei, que é uma boa colaboração institucional entre os diferentes órgãos do Ministério da Defesa e entre estes os outros órgãos que têm alguma relevância, por exemplo, para efeitos CAT. Portanto, não o mencionei anteriormente, mas sim, há um trabalho a ser feito com o Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e também no âmbito do melhoramento do relacionamento e da comunicação entre os órgãos relevantes para efeitos CAT. Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora é que não tenho mais inscrições para ronda nenhuma, queria agradecer aos seus deputados, ao Sr. Ministro em especial, a disponibilidade que teve em estar aqui connosco e nos esclarecimentos que nos deu. Faz favor, Sr. Deputado da Xerxes. Sr. Presidente, eu queria pedir aos grupos parlamentares para que pudéssemos aprovar os requerimentos de pedido de documentação logo no início da reunião de terça-feira, logo de manhã, porque isso nos ajuda. Não, o Sr. Deputado ainda vai fazer o requerimento escrito, ainda tem que pedir autorização ao Sr. Deputado Telmo Correia. Não, isso nos ajudaria a avançar no trabalho e não temos que fazer as perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro. Eu, como Presidente em exercício, transmitirei ao Sr. Presidente Neto Brandão, ao nosso Presidente, portanto, a necessidade de termos esse, porque é uma necessidade real. Mais uma vez, não aprendo mais aqui. Dava por terminada a nossa reunião, agradecendo mais uma vez ao Sr. Ministro a sua disponibilidade e os esclarecimentos que nos deu.